Pastor Serra Histórias aqui. A mensagem que você vai assistir agora tem por tema Nunca Diga Nunca. É uma mensagem linda, longa sim, 45 minutos. Mas se você quer entender como é possível Pedro, no mesmo capítulo, dizer: Jesus, eu nunca vou te abandonar, e no mesmo capítulo negar Jesus 3 vezes, assista esse vídeo. Eu quero te motivar a ser o evangelista do reino e mandar para todos os seus amigos que estão afastados. Porque com certeza, assim como a conversão nessa mensagem, vidas são transformadas através desse vídeo. Eu tenho um presente para você. Como eu sei que você é apaixonado pela palavra e segue o nosso canal, eu coloquei a palavra-chave dentro desse vídeo. Acha a palavra-chave, clique no link aqui embaixo, manda pra gente a palavra-chave e eu vou te mandar esse esboço completo para você pregar, ganhar aulas, trazer de viagem para casa do Pai. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, graça e paz. Foi muito especial, mas hoje, nesse dia de ceia, eu quero compartilhar com você uma palavra. Sabe aquelas frases de impacto que a Bíblia traz pra gente? Eu não sei se você se atém a isso, mas tem umas frases, sabe? Tem uma frase de Eliseu, que quando ele está cercado pelos inimigos, no capítulo 6, versículo 16, se não me falha a memória, ele vai dizer: e disse, não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Tem outra frase também de Jó, poderosa, que ele vai dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja. Sabe, umas frases assim, poderosas. Mas se tem alguém na Bíblia, especialistas em frases de impacto, de deixar todo mundo boquiaberto com uma simples frase, porém de uma profundidade, de uma magnitude tremenda, é Pedro. Para você ter uma noção, Pedro, no meio da tempestade, quando Jesus vem andando, e aqueles 11 homens gritam: é um fantasma, Pedro, no meio da tempestade, diz: se és tu, manda-me ter contigo. Na dúvida da identidade de Jesus, Jesus chega para os 12 e pergunta assim: quem diz, pois, os homens que eu sou? E eles vão dizer: uns diz que tu és João Batista, outros vão dizer que tu é um dos profetas. Aí Jesus: tudo bem, eu entendi. Eu já sei o que eles lá de fora pensam de mim. Agora, o que vocês, 12, o que vocês que caminham comigo pensam? Quem eu sou para vocês? Silêncio fúnebre. E mais uma vez, quem vai falar? Pedro. Pedro vai dizer o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No momento onde no discipulado, João capítulo 8, se me falha a memória, milhares de pessoas abandonam o discipulado com Jesus. Jesus, sem maior medo de começar do zero, vira para os 12 e fala assim: e vós, também não quereis ir? O que Pedro fala para Jesus? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só em ti há a palavra de vida eterna. Fera esse Pedro, né? Cada palavra, cada frase. Mas tem um versículo, tem uma frase de Pedro que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 30. Se você estiver sem um exemplar da Bíblia Sagrada, vai aparecer para a gente. Obrigado à mídia. Mateus 26, 30. Vou ler naquela versão para a gente ficar juntos. E assim, após terem cantado o hino, últimos momentos de Jesus com a sua equipe de 12, ele tira o momento para fazer o quê? Daqui a pouco ele vai ser traído por Judas. Traído por quem? Mas sabendo que vai ser traído, o que ele faz antes? Ele canta um hino. Ah, se a gente fosse assim, né? Nos dias maus, cantássemos um hino. Sabendo das más intenções de algumas pessoas, mesmo em detrimento a tudo isso, cantássemos um hino. Assim, pois, após terem cantado o hino e louvar ao Senhor, saíram para o Monte das Oliveiras, versículo 31. E então Jesus lhe revelou: ainda esta noite, todos vós vão fazer o que comigo? Vão fazer o quê? Eles acabaram de fazer o que juntos agora? Agora há pouco cantaram o quê? E o que Jesus diz que quem está adorando com ele no versículo 30 vai fazer daqui a pouco? Ainda essa noite todos vós vão me abandonar, porque assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Versículo 32.
todavia, depois que ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Versículo 33. E respondeu-lhe quem? Mais forte. Respondeu quem? Ainda que venhas a ser movido de escândalo por todos, eu jamais te... Diga nunca. Eu nunca. Uau. Tema da mensagem: nunca diga nunca. Diga para o teu vizinho assim, ó: nunca diga nunca. Sabe, a palavra nunca, ela é muito forte, ela traz consigo um peso muito grande. Quando você diz nunca, nunca é nunca. É aquela pessoa, sabe, que às vezes com o coração um tanto quanto amargurado, vira para um pai e fala assim: olha, eu nunca vou precisar de você. Já viu aquela pessoa que melhora um pouquinho de vida e por ter melhorado um pouquinho, se acha tão autossuficiente, se acha tão suficiente em si mesmo, que ele vira para algumas pessoas e fala assim: ó, eu nem me lembro que eu morei aqui, porque eu nunca vou precisar de você. Alguém aqui consegue dizer isso para alguém? Eu nunca vou precisar de ajuda? Eu nunca vou precisar de você? Então qual é o tema da mensagem? Nunca. Só que o versículo 33, Pedro vai dizer: eu nunca vou me escandalizar. Nunca. Não tem como. Eu ando contigo há tanto tempo. Eu sei quem tu és. Eu sei de onde me tirou. Se eu fechar os meus olhos, Pedro dizendo, ainda me lembro em Lucas capítulo 5, quando eu não tinha pescado nada, estava com o meu barco, sabe, encostado na rede com alguns amigos meus. O Senhor chegou, pediu meu barco emprestado, afastou um pouquinho, ministrou a multidão e depois disse: Pedro, leva o barco para alto mar. Jesus, eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor virou para mim e pediu para eu levar o meu barco para onde tudo deu errado. E eu também me lembro que eu falei para o Senhor assim: mestre, havendo tentado pescar a noite toda, eu não apanhei, mas pela tua. E aí Pedro joga a rede. Aí eu joguei a rede, Jesus, como o barco veio cheio. E aí, Jesus, quando eu estava todo empolgado com aquele monte de peixe, o Senhor virou para mim e falou assim: Pedro, a partir de hoje te farei pescador, não mais de peixe, mas pescador de homens. E aí começou nossa caminhada junto, Jesus. E lá se vão 3 anos andando com o Senhor. E o Senhor agora, bota o 32 para mim. Não, 31. E o Senhor agora quer dizer que depois de tudo que a gente passou junto, Jesus, eu me lembro também, Jesus, aquela vez que a gente precisava pagar imposto e a gente não tinha dinheiro, que o Senhor falou assim: Pedro, vai pescar. Quando eu fui pegar a rede, eu disse: não, hoje não é com rede, hoje é com anzol. Na hora eu não entendi não, Jesus, mas eu entendi que tem dia que o Senhor vai se manifestar como Deus da multiplicação e o meu barco vai encher. Diga amém pelo teu barco. Mas tem dia que o Senhor vai se portar como Deus da provisão e vai mandar a resposta daquele dia. Receba a resposta do dia. Jesus, eu entendi que se eu conhecesse só o Jesus da multiplicação, eu acharia que todo dia meu barco teria que estar. Mas aí no finalzinho, o Senhor não me despede sem me ensinar que tem dia que o barco não vai estar cheio, mas não vai faltar peixe na tua mesa, não vai faltar pão, essa conta não vai atrasar, e a resposta para a tua dívida vai vir no peixe certo. Jesus, eu vi tanta coisa, eu vi Lázaro em João capítulo 11 ser ressuscitado. Jesus, eu também fiquei sabendo em João capítulo 5, no tanque de Betesda, aquele homem que há 38 anos... Jesus, quanta coisa a gente passou junto, não é, Jesus? É, Pedro. Mas mesmo tendo passado tudo isso ao meu lado, bota o versículo 34 para a gente. Fica imaginando o coração de Pedro. Eu vou negar Jesus? Ao 34. Em verdade, ali está diferente. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que quando que você vai me abandonar, Pedro? Quando? Pedro, quando é que você vai largar minha aliança contigo, Pedro? Pedro, eu te asseguro que ainda nesta noite, antes que o galo cante, quantas vezes? Não, nada disso, olha a vírgula lá. Para de ver filme da Globo, tá? Tá lá, ó. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Então diga pro teu irmão: o galo não cantou 3 vezes. Fala pro teu vizinho assim, ó. Fala assim: respeita a vírgula, fala para ele.
Porque se você lê sem vírgula, replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. A gente coloca uma vírgula. Uma vírgula é pausa, né? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Eu vou negar Jesus? O homem que falou: se és tu, manda-me ter contigo. O homem que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu acha que eu vou negar? Pedro, sabe, Pedro não ficou satisfeito com aquilo que ouviu de Jesus. Versículo 35, olha o que ele vai dizer, 35. E então, perceba, Pedro fala uma coisa, Jesus: Pedro, não é bem assim. Não, não, Senhor, nunca. Pedro, tu vai me negar hoje. Não, não, versículo 35. E então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu faça o quê? Lê comigo. E então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto contigo, de modo algum, diga nunca te negarei. Diga nunca te negarei. Nunca diga nunca. Nunca é muita prepotência. Nunca é muita autossuficiência. Parece que a gente não precisa de Jesus. Não, estou tão firme com Jesus que eu nunca vou me desviar. Eu estou num nível de intimidade tão grande com Deus que eu nunca, diga bem alto, nunca diga nunca. Se não for a misericórdia do Senhor, de verdade, se não fosse pela misericórdia do Senhor, quem aqui já tinha se desviado? Levanta a mão. Então, como é que alguém tão frágil quanto você e eu, como é que alguém tão inconstante, que agora há pouco vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai dizer: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus vai dizer: com todas essas experiências, tu vai me trair. Então você é o que é, eu sou o que sou. Não é porque você é bonzinho, bonita, poderoso, íntima, aleluia, porque eu pago o preço, laxúpia, eu subo um monte e oro 7 horas. Para. Não. É misericórdia, é o quê? Então toda vez que a gente se acha muito forte, eu gosto muito de boxe e UFC, e uma coisa que os grandes campeões falam é que o momento mais frágil de um campeão é depois que ele ganha uma luta. Que ele ganha uma luta, ele baixa a guarda, ele quebra a dieta, engorda uns quilinhos, não treina mais. Para quem é da antiga e viu o filme do Rocky Balboa, você lembra que enquanto o Apollo treinava, o Rocky posava para foto, dava autógrafo, e quando chegou a luta, perdeu. Então, grave, só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Então, por favor, a partir de hoje, nunca mais diga. Então vamos recapitular. Versículo 31, Jesus diz, bota 31 para a gente, por favor. Todos vós vão fazer o quê? Me abandonar. Bota o versículo 33. Pedro vai dizer: eu nunca, diga eu nunca. Agora bota o versículo 56, marca na sua Bíblia aí. O Pedro que disse no 33, ele disse o quê? Diga eu nunca, ele disse o quê? Olha o Pedro que diz eu nunca no 33, no 56. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, continua. Quantos discípulos? Não, peraí. Coloca o 33 para mim, por favor. Tem alguma coisa errada que não está certa aqui. Coloca o 33 aí para mim. O que está dizendo o 33? Pedro disse o quê? Eu nunca, né? E todavia, todos. Lembra o Pedro do eu nunca? Lembra do Pedro que eu sou tão íntimo que não tem como acontecer nada comigo? Pedro abandonou Jesus, cheio de experiência com Deus, expulsava demônio, visitava, Deus revelava. Nos dias de hoje Pedro entregava profecia para todo mundo.
Todos admirariam Pedro em nossos dias. Só que Pedro, na sua autossuficiência, se achando tão íntimo de Deus, esqueceu que é frágil. Toda vez que a gente esquece que é frágil, quebra. Toda vez que a gente pensa que é bom demais, cai. Porque a soberba precede a ruína. Agora então, Pedro nega Jesus, versículo 57. 57. E então, os que prenderam Jesus, os conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja a residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Então Jesus é levado para a casa de Caifás. Versículo 69. Isso. E Pedro encontrava-se assentado aonde? Aonde? Jesus estava onde? Dentro. E Pedro estava onde? Primeiro, nunca diga nunca, porque se Jesus está dentro, você não pode estar fora. Jesus estava dentro. Pedro disse que ainda que tivesse que morrer, ele nunca desistiria de Jesus. Agora Jesus está dentro da casa e Pedro está onde? Quantos Pedros a gente tem hoje fora da casa? Será que tem algum Pedro aqui que um dia já esteve dentro da casa com ele? Adorava, Deus usava. Não é com tom de acusação, não, porque eu fiquei desviado 9 anos, eu já te falei isso. Quando em 1987, lá da casa de oração, eu passei na prova do quartel para a Marinha. Fui ali em Santa Catarina, demorei 9 anos para voltar. Ali, daqui para Santa Catarina são 12 horas de ônibus, eu demorei 9 anos para voltar. Mas Pedro, que um dia esteve junto, agora está do lado de fora. Mas ele insiste em dizer que nunca. Pedro, nunca mais diga nunca. Porque para quem já esteve dentro e agora está fora, percebe que a gente precisa muito dele. Versículo 71. Se o tema da mensagem é nunca, diga nunca, Pedro vai nos ensinar algumas questões aqui. Versículo 57. Os que prenderam Jesus estavam dentro da casa. Ok. Versículo 58. E Pedro seguia Jesus de longe. Lembra do Jesus íntimo? Porque tem que ser íntimo, né? Pensa na lei da impenetrabilidade. Pensou nessa lei? Pensa agora no lago de Genezaré, mar da Galileia ou lago de Tiberíades. Os três são as mesmas coisas, tá? Pedro dentro do barco, uma tempestade acontecendo. Jesus aparece e diz: não tem mais, eu não sou fantasma, sou eu. Aí Pedro olha: é o senhor mesmo? Se o senhor mandar, eu vou. Porque Pedro não vai tomar nenhum tipo de atitude se não for caminhando pela palavra. Levanta a tua mão direita e repita após mim: eu preciso tomar atitude através da palavra. Pedro até queria ir, mas esperou uma. Então não se mova enquanto Deus não te der uma. Calma. Você está afobada. Você está querendo. Calma. Pedro sabia o que queria, tinha disposição para fazer o que queria, mas esperou ser liberado através de uma. Ok. Só que esse Pedro começa a se afastar. Aquele que foi íntimo um dia, o pessoal brinca, os mais antigos, que a gente, nada a ver com o que você que está aí atrás não, né? Até porque a Ana Paula está lá, então. Mas o pessoal diz que a pessoa quando vai se afastando, ela vai sentando na primeira fileira. Eu deu tempo, pastor Daniel? Claro que eu tenho tempo, você é mais velho que eu. Tu é assim, para, tu sabe o que é. A pessoa vai chegando para trás, vai sentando atrás, última fileira, mais perto da porta, dali mesmo. Pedro, que começa Lucas capítulo 5 com Jesus dentro do barco, chega agora em Mateus 26 com Jesus dentro e Pedro
Quem quer ser íntimo de Deus pode continuar caminhando fora, sim ou não? Pode não. Versículo 71. Bota pra gente. E saindo em direção à entrada do pátio, foi conhecido uma criada, a qual denunciou a todos que estavam ali, exclamando: esse homem estava com Jesus o Nazareno. Ó, ela olhou assim, ó. Esse cara é crente, mano. Se fosse um dia de hoje, né? O que Pedro vai dizer no versículo 72? Dá uma olhadinha. Lembra do que Pedro disse? Eu nunca. Pedro disse? O que Pedro disse? Olha o Pedro do eu nunca no versículo 72. Dá uma olhadinha aí. Mas Pedro soube. Isso aqui é juramento. Eu juro minha mãe mortinha. Quem já jurou a mãe mortinha? Se isso funcionasse. Ah, meu Deus. Rosalia ia ficar pequeno. Ainda fala com o dedinho. No filme que a gente vê dedinho assim, né? Não, eu juro com a minha mãe mortinha. Aí pra mãe não morrer, cruza os dedos. E Pedro, sob juramento, negou mais uma vez. Agora há pouco vão dizer assim: Pedro, tu... Não, bota pra gente o 70, bota o 70 pra gente aí. Posso deixar passar o 70, não, acho que é o 70. Ah, é o 70. Ó, o Pedro que disse eu nunca, no 70, ó. E ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes e declarou. O que ele declarou? Não sei. O que estavam falando? Bota o 69 pra gente. E Pedro se encontrava sentado lá de fora do pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou. Ela tinha certeza. Ó, ela tinha certeza. Tu também estava com esse Jesus, não estava? Ao 70, ao 70, ao 70. 70, 70. E ele negou Jesus perante todos os presentes e declarou: não sei o que você está falando, não. Diante de todos os presentes. Seria mais ou menos assim: a gente vive vendo que é crente, posta foto de crente, chega no trabalho, alguém fala assim: eu vi nas redes sociais que você é evangélico, né? E tem uns 30 colegas de trabalho. Eu? Não, nem sei o que você está falando. Lá na escola, com as amiguinhas, as amiguchas no banheiro, quem sabendo que você é crente, né? Você é evangélico. Eu não sei nem quem. Ah, Pedro. Viveu tanta coisa com Jesus, agora não consegue confessar para os amigos que você é quem é, Pedro. Fez tanta coisa linda, vivenciou tantos milagres, e na hora de dizer: não, eu sou isso mesmo, eu andei com ele, eu sou dele, eu pertenço a ele, Pedro vai dizer na primeira vez: eu não sei do que vocês estão. Agora vai para o 72, por favor. Essa foi a primeira, 72. Mas Pedro soube: eu juro. Negou mais uma vez: não conheço esse tal. Gente, olha o termo que está no final. Eu não conheço quem? Esse indivíduo. Ó, quem é esse indivíduo? Quem é? Oi, quem falou? Sei desse cara, não. Não sei quem é esse indivíduo. Esse indivíduo curou a sogra dele. Esse indivíduo vai mandar um anjo lá em Atos, quando ele estiver preso, pronto para morrer, e o anjo vai entrar no meio dos soldados, vai soltar as celas, vai abrir as algemas, ele vai sair ileso. E olha como ele chama quem mudou a vida dele. Chama de quê? Meu Deus do céu. Ah, Pedro, nunca diga nunca, porque nós somos provados pelaquilo que nós dizemos. Quem fala demais tropeça na sua própria. Para quem viu The Chosen, e eu vi, e eu já estava preparando essa mensagem, eu estou imaginando na série The Chosen, quando Jesus entrar naquela reunião, atravessando as portas, e mostrar a mão furada para Tomé e falar: vem Tomé, vê se sou eu. Eu já estou chorando antes, já estou programando as minhas lágrimas, já estou bebendo muita água, porque eu vou soluçar. Pedro, por que a gente é provado naquilo que a gente fala? Porque Pedro, segundo The Chosen, era o mais velho. Inclusive, o historiador... o Silva, da Presbiteriana, adventista. Rodrigo Silva, obrigado. Rodrigo Silva estava assistindo um vídeo dele dizendo que Pedro era o mais velho de todos, porque era o único casado. Talvez Pedro, por ser o mais antigo, com mais tempo de casa, se achava melhor. Tem crente que é assim, porque ele acha que chegou primeiro. Você está lá quantos anos? Eu estou lá.
Sabe que é antes de Cristo, época dos dinossauros. Percebeu que é, né? Ah, você chegou agora. Deixa os meninos. Não, ele não vai revelar o nome, não. Estou pedindo para ele falar, mas eu sei que está do lado de cá, mas daqui a pouco ele está aqui. Assim. Não, eu estou lá há tanto tempo que não. Ah, no meu tempo. Pedro, com todo o tempo de maturidade que ele tinha com Deus, tropeçou na própria. Parou por aí não, versículo 73. Pedro disse eu nunca. Pedro disse o quê? E até agora já negou quantas vezes? Mas ele falou o quê? Já negou quantas vezes? Tá bom, Pedro. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e acusaram. Com toda certeza, tu és o quê? Tu és o quê? Igual. Igual a quem? Você é igual a Jesus. Você é igual a um deles. Porquanto o teu modo de... Faz o que contigo? Denuncia. A fala de Pedro era de crente. Diga, a fala de Pedro era de crente. Diga, mas o caráter era de ímpio. Porque ele é mentiroso. Fala igual quem? Fala igual quem? Mas age igual quem? A tua fala denuncia. Você não xinga. Rapaz, tu não fala palavrão, tu é diferente. Eu tenho te observado no teu trabalho que o teu conduzir é diferente. Tu é crente, não é? Crente. Eu sou crente. Nada, eu sou simpatizante. Aí tem uns desviados que falam assim, eu nem me batizei ainda, então não sou crente não. Então o ladrão da cruz nunca vai ser crente, porque ele não se batizou, não deu tempo. Que se faz servo de Deus, o batismo é uma confirmação. Diga batismo. Dia 8 de outubro. Diga confirmação do que eu quero. Então eu não sou crente, eu não sou servo de Deus depois que eu me batizo. Do momento que eu disse, Senhor, entra que a casa é tua, já era. Então para você que ainda não é batizado, não, depois que quando eu descer naquela água, lá baixo, já tô vendo, tem que ser na cachoeira, se for na piscina, quem entrar vai ficar com meus pecados todos, que eu vou pular ali. Não é assim não, não é assim não. Do dia que você falou Jesus, sentindo dar, a transformação começa a partir daquele momento. Terceiro, nunca diga nunca, Pedro, porque não basta dizer que eu sou, eu tenho que mostrar que eu sou. Pedro vai ficar dizendo, eu nunca, já traiu 3 vezes. Lembra que Jesus disse lá atrás? Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, e até agora já negou quantas vezes? Aí a ficha caiu, versículo 75 ao 75. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra que Jesus advertia: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Ele vai fazendo as besteiras dele, a ficha não cai. Ele vai tomando as decisões dele e a ficha não cai. Perceba, o Petrus, que o próprio Cristo vai dizer, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele vai se afastando de Jesus paulatinamente. Perceba que tudo isso está acontecendo no mesmo capítulo. Agora há pouco, você lembra como a gente começou essa mensagem? Está fazendo o que juntos, lembra? Gente do céu, 33 minutos, você já esqueceu. Como começou esse texto? Eles estavam juntos fazendo o quê? Louvando. Toca uma canção aí que eles estavam cantando lá. O que você imagina? Qual a canção que vem no seu coração que eles estavam cantando junto? De comunhão. Pensa em uma, adora agir. Pensa. Juntos adorando. Isso, vem mais forte. Vem comigo, vem. E agradecer-te por tua obra em nós. Pedro agradecendo. Pedro, vai. Confiamos em teu infinito amor. Isso é Pedro começando a cantar no início do capítulo, ó. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vai, canta mais forte, Pedro, vai. Você está cantando com Jesus, Pedro, vai. Solta a voz, queremos, vai.
queremos o teu nome engrandecer. Fazer o que? Mais o que, Pedro? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vai, fala, Pedro, fala. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pedro começa com essa canção, versículo 75. Como é que ele termina? Bota 75 aí. Naquele mesmo momento, o Pedro, que um dia cantou, queremos o teu nome engrandecer. Pedro, que um dia cantou, poderoso Deus, ele termina aquele lugar chorando amargamente, porque o tempo que Pedro estava vivendo estava difícil, e ele traz Jesus 3 vezes. Como é que não pode, no mesmo capítulo, que alguém diz, eu nunca vou te trair? Como é que pode, no mesmo capítulo, que ele canta ao lado do Filho de Deus, no versículo 75, ele está chorando no canto, porque ele negou a Jesus. Por isso que o tema da mensagem é nunca diga nunca. Não importa o quão próximo de Deus você esteja hoje. Hoje é o dia. Ontem é o dia. Não, esqueci. Roberto Brizola. Ontem já foi, hoje é o dia. E o amanhã? Ah, os velhos. Você lembra do Brizola? Só os coroa. Ontem é o dia. Ontem já foi, hoje é o dia. Amanhã poderá não mais chegar. Então talvez hoje eu esteja cheio de Deus, mas e amanhã? Diga cheio de Deus de novo. E depois de amanhã? E daqui a 3 dias. E daqui a 10 dias. Então, Pedro, não é só o meu hoje, é a constância. Sede firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Coloca pra gente aí. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, fazendo assim sabei que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou jamais será improdutivo. Então o viés, a orientação, a revelação de hoje não está só em sermos hoje. É o que somos hoje, sermos amanhã. O fogo arderá no altar e não se apagará. Mas o sacerdote precisa colocar lenha na fogueira toda manhã. Quando? Porque quando ele acordava, o fogo já estava quase apagando. Para quem é churrasqueiro sabe, dá para acender fogo novo em carvão de 1 mês atrás? Eu tenho esse costume. Primeiro que eu não sei fazer churrasco. Estraguei 1 quilo de contrafilé, cortei errado, mas como é que tu conseguiu? Eu falei, rapaz, eu estudei para estragar. Eu sou PhD em estragar carne, nunca mais tento. Mas uma coisa que eu aprendi no churrasco é que assim, normalmente é assim. Você faz o churrasco, acaba, vai todo mundo embora, pega a carne, que é os despojos, vai fazer lá, vai levar almoçar, vai jogar pro cachorro, deixa lá o carvão esfriando. Quanto tempo fica o carvão esfriando naquela churrasqueira? Até o próximo churrasco. Fica lá, ó. Aí quando você vai acender o churrasco, quem tá lá? Quem tá lá? O carvão de quanto tempo? Esse carvão pega fogo, sim ou não? Tem que fazer o quê? E fazer o quê depois? A lenha que você queimou para Jesus hoje, queimou hoje. Amanhã de manhã, limpa o altar, coloca a lenha, reacende e continue queimando. Pastor, mas aquilo que eu vou queimar amanhã vai ser lindo. Amanhã Deus vai te usar no teu trabalho, diga amém. Amanhã você vai cantar com todo o júbilo, diga glória a Deus. Mas quando acordar depois de amanhã, limpa o altar, tira a cinza, bota a lenha nova. Por quê? Porque cada dia um fogo novo, diga cada dia um fogo novo, diga cada dia uma experiência nova. O fogo queimará no altar. Receba, o fogo vai queimar aí e não vai se apagar. Diga, não vai apagar. Diga, mas eu. Diga mais forte, mas eu tenho que colocar lenha no meu altar. Quando? Todo dia. Meu Deus. Pastor, mas a correria da vida está tão grande. Quem tem uma vida corrida, diga eu tenho. Não deu nem tempo de orar. Quem já falou isso alguma vez, diga eu. Pergunta para o teu vizinho.
Mas dê uma olhada no Instagram, pergunta para ele, pergunta assim, mexeu no TikTok hoje? Pergunta. Ele tem um sorrisinho sem graça. Então pega na mão dele suave, sem ninguém ouvir, e fala assim, ó, se tem tempo para internet, diga eu nunca mais. Diga eu nunca mais vou dizer que não tenho tempo. Tu tem tempo ou não tem? Não tenha vergonha, né? Estamos em casa, é ceia. Ah, Pedro. Vamos caminhar. Vamos adiantar um pouquinho dessa história? Ó, em uma noite basta para desgraçar a vida de uma serva de Deus. Uma noite basta para desviar um adorador. Foram necessários 3 anos para construir o caráter de Pedro e para ele negar Jesus. Foi necessário quantas noites? Para construir um caráter, quanto tempo? E para desviar? Esse foi o último contato que Jesus teve com Pedro. Último. Não vai mais ver Jesus nunca mais nesse plano físico. A última frase que ele ouve do mestre é: tu vai me negar. E devia Pedro ter a humildade de falar: Jesus, me ajuda a não te negar. O que ele fala? O que ele fala? O que ele fala? Eu nunca. Tá louco? Diga: Jesus ressuscitou. Vamos caminhar mais um pouquinho? Bota pra gente Marcos capítulo 16, versículo 6. Marcos 16, 6 diz assim: o anjo, porém, vai dizer o seguinte. Já está aí? Tá. O anjo vai dizer: não vos amedronteis, disse ele, o anjo. Vós buscais Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele já o quê? Ele já não está mais. Vede o lugar aonde ele foi depositado. Versículo 7. Olha que coisa linda. Agora faz o quê? Agora faz o quê? Ide e dizei para quem? Para quem? Quantos eram os discípulos? Quantos eram? Judas se suicidou. Quantos são agora? São quantos? Então ele manda falar para quem? Agora o que vem depois? Quem? Não, tá errado. Vamos lá. Agora ide e dizei a quem? São quantos discípulos? E ele manda dizer para quem? E mais para quem? Ué? Quando Jesus diz ide e dizei aos discípulos, estava incluindo quem? E por que Jesus manda dizer chamai os discípulos? Porque depois da mancada que Pedro deu, ele não se via mais como discípulo. Como Pedro vai pedir perdão agora? Morreu. Como Pedro vai se retratar da loucura que ele fez? Diga: morreu. Morreu. Pedro via, ou melhor, Pedro não via mais redenção para a vida dele. Pedro não conseguia imaginar que ainda era possível voltar a cantar essa canção: queremos o teu nome engrandecer. Por quê? Porque eu errei, eu vacilei, eu pisei na bola. Jesus, sabendo disso, disse: olha, vai lá e chama os discípulos. Eu imagino as mulheres correndo. Ei, chama Pedro. Ué, mas chamar Jesus, chamar os discípulos. Não. Pedro está achando que não tem mais jeito para ele, não. Pedro está achando que não dá mais para voltar a ter aquela comunhão, não. Vai chamar. Imagina chegando na casa: pessoal, o mestre ressuscitou. Todo mundo eufórico. E ele mandou chamar os discípulos. Pedro. Musiquinha do David Banner, lembra? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Caroninha pro carro. Lembra do David Banner, arrasado? Eu fico imaginando Pedro saindo, todo mundo se reunindo para contar com o mestre. Na cabeça de Pedro: isso não é mais para mim. Para mim é quando Pedro vai saindo: Pedro, você não vem não? Não. Depois que eu fiz, eu não sou mais discípulo. Não, tu não entendeu. Agora eu estou entendendo, Pedro. Porque ele falou assim, ó: chamai os discípulos e chama Pedro. Mesmo depois daquilo que ela fez, chama. Mesmo depois daquela mancada que ele deu, chama.
Mesmo depois de ter negado 3 vezes, ter feito besteira, não ter cumprido com as promessas, mesmo depois de tudo isso, chama Pedro. Chama. Fique de pé. Ministério de louvor, por favor. O texto vai dizer: eu tenho um encontro marcado com ele. Foi hoje. E um pouco depois desse momento em que ele aparece para as mulheres e manda chamar a Pedro, João capítulo 21, versículo 3. Cauã, por favor. João 21, 3. Cauã. João 21, 3. Chamar os discípulos e a Pedro. Lembra do Lucas capítulo 5? Eu vos farei pescadores de... Versículo 3 vai dizer assim: Simão Pedro disse: vou pescar o quê? Peixe. Mas lembra que em Lucas 5 Jesus mandou ele parar de pescar? Você entendeu? Jesus mandou Pedro fazer o quê? Parar de pescar o quê? E pescar o que agora? O que ele volta a fazer? No finalzinho, a pesca deu certo, sim ou não? Escuta isso. Toda vez que a gente volta a fazer aquilo que Deus mandou a gente parar de fazer, vai dar errado. Não tenta voltar a fazer aquilo que Deus mandou você parar de fazer. Lá em Lucas 5, para com essa vida e vem. Versículo 3, ele vai dizer: vou pescar. Pedro é ser pescador de quê? Pescador de... Olha o versículo 1. Pedro é ser pescador de homens. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Versículo 2. E Simão Pedro, quem? Mas quem? Filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mas quantos discípulos? Então tinha Pedro, mas quantas pessoas? Bota o 3. Pedro vai aonde? Deus queria que ele voltasse a pescar. Ele arrasta quanto com eles? Pedro desviado é um problema sério. Que ele pesca quem está dentro. Pescou alguma coisa assim ou não? E aí a gente encerra assim, ó. Versículo... Você lembra quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes? 3? Ok. Versículo 15 do capítulo 21. Bota pra gente. Assim, após tomar o desejum, o jantar é servido aonde? Na mesa, né? Mesa é lugar de... Mas Pedro tinha feito o que com Jesus? Mesmo tendo traído Jesus, Pedro chamou Jesus para onde? Jesus chamou Pedro para onde? Na comunhão. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses outros? Se fosse antes, aquele Pedro, o que ele ia dizer? Sou o mais bravo. Ó, pode juntar esses caras todinho que eu amo mais do que todo mundo. Sou Pedro. O que ele vai dizer? Tu me ama mais do que esses outros? Ele vai dizer: sim, Senhor. Jesus encarregou do quê? Cuida do quê? Bota o 16 agora. 16. E outra vez, diga segunda vez. E outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes. E Jesus confirmou: pastorei as minhas... então bota o 17, meu Deus do céu. E pela Simão, filho de Jonas, tu me amas? O que ele vai dizer? Senhor, tu sabes. E o que ele termina dizendo? Apacenta. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes ele diz que ama? Quantas vezes ele pisou na bola? Quantas vezes ele se arrepende? Se fosse um jogo de futebol, como é que estaria essa partida aí? Estaria o quê? Empatada? Mas Jesus não deixa a partida empatar não. Versículo 19, a gente encerra aqui. Olha o 19. Negou quantas vezes? Se acertou quantas vezes? Como é que está a partida céu e inferno? Olha o 19. Isso falou Jesus, significando o tipo da morte, o qual Pedro iria glorificar a Deus. Assim terminou de proferir essas palavras e acrescentou: o quê? Errou quantas vezes? Acertou quantas? E como é que volta e como é que desempata a partida?
Entendeu, Pedro? Tu entendeu? Tu errou, vacilou, pisou na bola, chegou aqui, ouviu, foi impactado e reconheceu. Está empatada a partida. Como é que desempata? E disse Jesus: segue-me, volta a andar comigo, volta a andar do meu lado. E eu quero perguntar para você, Pedro, Deus arquitetou tudo para te trazer para cá, Pedro, para dizer para você que mesmo tendo errado tantas vezes, hoje, reconhecendo que errou, dá para não só empatar essa partida, mas sair com uma vitória. Como? Segue-me. Vem cá, pessoal. Eu quero convidar você, Pedro. Só faltou Deus revelar o teu nome, que um dia cantou e adorou, mas se perdeu. Tu acha que Jesus está preocupado? Em qual momento Jesus joga na cara de Pedro que ele está desviado? Nenhum. Pelo contrário. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Beleza, Pedro, empatamos a partida. Vamos desempatar? Jesus, como é que desempata? Eu dei 3 bancadas e dei 3 acertos. Como é que desempata? Segue-me. Pedro que está afastado, e hoje é teu dia de voltar para Jesus. Sai do seu lugar. Pedro, Deus falou contigo. Você volta para casa com essa partida empatada se quiser. Eu estou chamando você, Pedro, que entendeu que hoje é o dia de desempatar essa partida e voltar a andar com Jesus. Cadê você que está afastado e hoje volta para Ele? Cadê você que está sem igreja e hoje entendeu? Hoje eu desempato essa partida. Cadê você?